Vamos com o nosso Giro Entrevista de hoje. Temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM o vereador e líder do governo na Câmara, Lourival Heitor. Louri, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Bom dia, Diego, tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Dário, ouvintes da 104.9. Sempre uma satisfação enorme estar aqui com Satisfação vocês. É nossa. Agradeço. Dário Miguel, boa Falando tarde. um pouquinho de política, É isso, né? Aí, isso hoje tem muito bom. assunto, Vamos o programa está mais curto por conta da Copa, mas não vai faltar assunto, aliás. Talvez falte tempo. Dário, boa tarde. Vou contrariar os dois. Bom dia, 11h41. Tá muito adiantado o perdão, tá acostumado eu tô acostumado, exatamente, eu tô acostumado a dar boa tarde para os convidados. Sim. É a Então, força do hábito. Somos dois. Eu tô Bom no dia. horário do meio-dia e meio. Perfeito. Eu Então, até olhei no relógio aqui e falei, será que eu tô fora? como se, vamos voltar a fita? Vamos lá. Tô entregando a idade, voltar a fita é ótimo. Vamos voltar a fita como se nada. Bom dia, Lourival, agora sim. Bom tudo dia, bem? Diego. Bom dia, Dário. Tudo bem? Sempre Agora uma satisfação estar aqui com vocês na rádio falando um pouquinho de política. Muito bem. Bom dia, Dário Miguel, agora Tudo sim. bem, Diegão? Bom dia a você, bom dia ao Lourival. E para você ligado no rádio, conectado conosco também na 104, excelente dia. Primeiro assunto, o decreto da Copa. Hoje é dia de jogo do Brasil, estou devidamente trajado com a minha camisa verde e amarela, diga-se de passagem, já esperando o nosso esquenta que começa hoje às 14 horas, mas brincadeira à parte, Lourival, tá rolando bastante polêmica, alguns pontos, inclusive, eu enxergo com certa razão, críticas em torno do decreto do prefeito Diego. Repartições públicas hoje fechadas a partir do meio-dia e o que está mais pegando é a situação de creche e escola. A gente chegou até para não fazer muitas vezes uma crítica só pela crítica, para não fazer um oba-oba em cima da história, analisar como é que é a situação em Santa Cruz para os Jogos do Brasil no setor privado, incluindo escolas, e a gente percebeu que essa decisão do prefeito Diego, e é dele, por mais que haja até uma nota dizendo que estão alinhando ao que o Estado talvez faça, a União, mas é uma decisão do prefeito. Nós temos escolas privadas, o setor privado não vai seguir essa mesma linha, vai liberar os seus funcionários, ok, mas talvez uma hora antes, fechar tudo ao meio-dia está gerando discussões. Eu queria saber qual que é a sua opinião como líder do governo, até porque já para começar, agora eu passei um pouco de pano, né? Mas agora eu já vou entrar com os dois pés. A gente tentou ouvir a prefeitura, tá? Sim, sim. E até agora a gente não conseguiu ouvir a prefeitura sobre isso. Você nunca se furta de dar a sua opinião, se manifestar. Então, quem sabe você possa falar de alguma forma em nome do governo. Diego, ouvintes, Dário, na realidade, desde o início dessa polêmica, né, eu até tive na prefeitura, né, infelizmente o decreto já estava publicado, não tinha muito o que fazer. Decreto publicado, para você revogar esse decreto de última hora não dá, né. Conversei bastante com o prefeito e realmente você antecipou um pouquinho a fala, né, acompanhou-se o decreto do Estado, né. Obviamente que nós temos que analisar, nós não estamos numa capital, numa cidade de 50 mil habitantes, exatamente, né? Onde existem fábricas, o comércio, e também isso, a data de hoje não é um feriado e muito menos um ponto facultativo, né? Isso aí vai da liberdade de cada patrão entender que vai liberar o funcionário ou não. Eu sei de empresa, por exemplo, né, que passou para todos os funcionários, quem queria assistir o jogo não teria problema, estaria dispensando, sim, porém teria que repor a hora depois. Exato. Tranquilo, dentro da normalidade, eu acho que é por aí, né? E o comércio, acredito que vai fechar a maioria das portas, por quê? O jogo da Copa, quer dizer, toda a família, o pessoal fica dentro de casa e o comércio não tem nem sentido estar aberto lá, né? Sim. Esse é um dos pontos. O que eu falei, eu fiz um raciocínio, tá? Se você perguntar para mim, eu vou olhar o lado das mães, né? Das mulheres que trabalham como doméstica, né? Aquele que trabalha numa empresa que não vai liberar. Aqueles, né, que trabalham em turnos. Aqueles que trabalham em turnos e que não tem o que fazer, né? Realmente, criou uma polêmica. Se você perguntar ao meu ver, tá? Eu acho que também deveria fechar, tá? 2h30, 3 horas. Facilitaria alguns pontos. Uma linha de raciocínio que eu fiz, Diego, é assim. Imaginamos, tá? Que todo comércio, ninguém fosse fechar, tá? Mas o município resolveu fechar meio-dia. Então aí não teria muita diferença entre 3 horas e meio-dia, né? Certo. Porque o comércio ia funcionar, as empresas funcionaram até às 5, nenhuma mãe conseguiria mesmo realmente sair nem às 3 e nem ao meio-dia, né? Como houve, né, a maioria está fechando e realmente é complicado, teve um amigo meu que tem comércio que mandou mensagem, concordei com ele.
Lorival, vai fechar meio-dia, mas eu preciso liberar minha funcionária às 11h30. Aí veja bem, eu praticamente perdi a funcionária quase meio período. Sim. Eu posso cobrar dela, descontar dela? Raciocínio lógico dele? Não. Complicado, ela não teve culpa. Ela tem um filho pequeno que ela depende de creche e, infelizmente, não tinha o que fazer. Né? Concordei com ele. Então é assim, opinião minha, tá, Diego? Eu também não concordei, tá, com questão do horário do meio-dia. Tá? Eu acho que às 3 horas estaria de bom tamanho, 2h30 que seja, para dar tempo hábil da pessoa buscada, né? E você começou a sua fala exemplificando esse comparativo com o Estado, ou com a União, falando não somos uma capitais. Isso, justamente. E é importante, é uma cidade porque pequena que é totalmente diferente. É isso, a justificativa, dia a dia. muitas vezes, para se liberar meio-dia do serviço público em grandes cidades a pessoa vai ter que pegar 2, 3 conduções para chegar. Sim, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Estou concordando justamente com o que você falou. É uma outra realidade. Então é assim, eu acredito, como esse decreto já está pronto, não tem muito o que fazer, tá? Vamos, obviamente, ter outras conversas com o prefeito, né? Na verdade tem, né? É o primeiro jogo, podem ser até 7 se o Brasil chegar à final. O próximo, agora estou dizendo para o próximo. Para hoje não, claro. Isso, sim. E o próximo é 1 hora, então não tem muito o que fazer. Certo. Agora, para o outro, tá? Vamos tentar uma conversa com o prefeito, vamos ver se conseguimos inverter um pouquinho esses horários aí. Porque também temos que pensar também que deixar aberto o horário normal é complicado, porque também quem está trabalhando gosta, quer assistir o jogo, né? Mas vamos trabalhar para isso, Diego. Eu tenho certeza que o prefeito, ele sempre me ouve, né? Obviamente que ele vai atender aquilo que tiver à altura dele, sim. E isso está à altura dele. Acredito que para o próximo jogo ou para os próximos jogos, tá? Para não estar atrapalhando aí a dona de casa, aquele trabalhador que vai ser dispensado 2h30, eu acredito que ele vai tomar uma atitude Usando diferente. A metáfora do futebol, estamos na Copa, isso foi uma bicuda, ao meu modo de ver. Sim, com certeza, infelizmente. Agora, o prefeito tem procuradores, ele tem uma secretaria de assuntos jurídicos. Sim. E tem, em última análise, a caneta, porque a decisão é dele. Sim. Não tem ninguém para falar, prefeito. No mínimo, é falta de bom senso uma história dessa. Isso aí é erro do jurídico, é falta de assessor competente, ou o prefeito quis fazer um afago para os seus funcionários e agora está tomando pau da população, nesse ponto? Diego, eu acho que foi uma falha um pouquinho que geral, né? Faltou parar, pensar um pouquinho, tá? Não somente no funcionalismo público, e sim também nas pessoas que trabalham aí no dia a dia, no trabalho privado. Achou que faltou isso? Não vejo nenhum tipo de, como se diz assim, de comodidade do prefeito. Não vou fazer porque seu prefeito acabou. Tenho certeza que não foi dessa forma, né? Com a repercussão que está dando, é o que eu acabei de falar. Vamos ter outras conversas com ele, com certeza amanhã, tá? E esperamos aí que exista aí uma modificação dos próximos decretos para que não tenhamos aí toda essa dificuldade, toda essa polêmica, né, se tem uma forma de se resolver. A minha pergunta, Lorival, para você que é o líder do governo na Câmara de Vereadores, uma pessoa muito próxima do prefeito Diego Cingolani, volto a repetir, o nosso jornalismo tentou um contato até mesmo com o prefeito, com o Fernando Rampazzo, a princípio, que seria a pessoa para tentar explicar para o nosso jornalismo e, consequentemente, para a população através de uma entrevista, porém, fomos parados aí na assessoria de comunicação, porque, segundo consta, nem o prefeito e nem o Fernando Rampazzo, muito menos o Rogério Plina, que é o secretário de Educação, conseguiriam atender a imprensa para falar justamente sobre esse assunto. Para mim, falei para a gloriosa Marina Belei, que é a secretária de comunicação, que para mim isso soa como um outro pensamento, ou seja, não quer encarar a imprensa, não quer encarar a população. Já passei para ela isso e falei que ia colocar isso no ar aqui na 104 FM também. Porém, a minha pergunta para você, e já parabenizando, você é uma pessoa, é um político que realmente fala na boa, sim, e fala na questão ruim também, então parabéns por essa conduta como político. Em relação à minha pergunta, ela não foge muito do Diego Cingolani, o jornalista aqui, sobre a questão da decisão. O Diego falou sobre assessoria e tal, e a minha pergunta é mais ou menos em cima disso. Você que conversou com o prefeito santacruzense, qual foi a metodologia aplicada por ele para pensar dessa maneira e acabar assinando esse decreto? O Diego, eu falei no início da entrevista, né, eu acredito que ele se pautou, tá, com a questão do decreto do Estado, tá? Erroneamente? Sim, né? Porque acho que eu acabei de falei no início da entrevista, que Santa Cruz é uma cidade pequena, né? Hábitos diferentes, né?
A pessoa se locomove aí de um bairro para o outro, no máximo em 15, 20 minutos, né? Vamos dizer a pé e 40 minutos, né? Então não justificaria muito ter que fechar meio-dia para a pessoa sair, poder chegar em casa e tudo mais, né? Mas é o que eu falei anteriormente, eu acho que alguém teria que ter falado algo, nem que fosse a mesma forma que eu estou me pronunciando aqui. Você foi procurado por ele ou não? Por quem? Pelo prefeito na questão desse decreto? Não, pelo contrário. O prefeito não estava na cidade de segunda-feira, né? Ele estava em São Paulo, em uma agenda em São Paulo, dando continuidade aí nos programas que foram conversados e acertados com o governador atual, né? E repassando para o próximo, né? Então ele estava nessa agenda. Eu fui conversar com o prefeito na terça-feira. E foi uma conversa muito rápida, porque o gabinete estava lotado, né? Um dia fora, uma segunda-feira fora, semana anterior teve o feriado no meio da semana, por fim. O expediente ficou bem travado alguns dias aí. Mas hoje fui lá para conversar com ele, né? Ele também estava na CIPAT, né? Que teve o primeiro dia, o segundo ele tinha que estar presente, né? Ele precisava estar presente, então não consegui ter essa conversa, tá? Mas amanhã com certeza quero sentar com ele e conversar a respeito. E você acha que há possibilidade para os próximos jogos de se rever isso? Eu acredito que sim. Pelo menos você deve sugerir isso. Não, com certeza eu vou sugerir. E que eu sempre falo, o prefeito ele tem um bom senso, né? Como vocês falaram, será que ele decidiu sozinho? De que forma foi? Sozinho, óbvio que não, né? Deve ter se conversado com o secretário de Educação, né? Tem a Marina, que é da comunicação, né? Tem o Claudinho que está lá, tem o Rampazzo, então são várias pessoas. E de repente todo mundo raciocinou da mesma forma e bateu o martelo. Não, mas questão de timing também, porque até outro dia a discussão era as críticas e a tentativa do Juninho, aliás, de um projeto sobre o treinamento que os profissionais de creches fazem durante o horário de expediente. E aqui, nesses mesmos microfones que hoje estou criticando esse decreto da Copa, eu defendi. Com certeza. Porque se está treinando o pessoal de creche, é para melhorar o atendimento à população. E eles não são obrigados a ficar também para fazer treinamento fora do expediente. Com certeza. Então, só que você percebeu a polêmica que houve. Aí passa pouco tempo, vem essa história agora, sabe, de novo envolvendo creche. Às vezes é ligar o contexto todo, já está meio conturbado, né? E não é muito difícil de analisar, Diego, porque veja bem, no contexto do fechamento da creche para treinamento, aperfeiçoamento, você veja que a repercussão foi pequenininha. Exato. Não foi tão grande, foi mais do colega parlamentar que propôs o projeto do que mesmo das mães. Né? E agora não, agora sei que a repercussão foi muito maior. Exatamente. Então há de se pensar, né, por isso que eu estou te falando, essa conversa eu pretendo ter com o prefeito sim amanhã, né? Eu acredito que ele vai pensar, ele vai analisar e vai olhar também esse lado das mães que estão trabalhando e ficar nessa situação difícil aí. A minha pergunta nessa questão aí, de repente, fecha meio-dia, tá? Fecha meio-dia. Amanhã ela não consegue pegar a criança. Não consegue pegar a criança. Daí envolve o bom senso, né? O funcionário não vai embora, vai deixar a criança ali. Aliás, não pode. Tá. Não pode. Isso não pode acontecer. Lógico que não. Agora, se de repente, fechou a escola, a servidora fez, larga a criança para fora e vai embora. Mas de repente... Isso aí o município, o prefeito responde, a pessoa responde. Então, de repente eu tenho meu serviço ali, eu não sou liberado também. Eu sou liberado somente 3h30. E aí, o que acontece? Dá abandono ou não? Não, de jeito maneira. Abandono incapaz é crime. Sim, mas é crime. Dá algum problema para a mãe, no caso? A minha pergunta é em cima disso. De jeito maneira. A mãe é afetada. E não... É a vítima. É a vítima, desculpa. É a vítima, é a mãe. Né? Eu quero acreditar e tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Nenhuma escola, nem particular, nem escola do estado, nem do município, tá? Se ficar um aluno lá, tá? Tem que aguardar vir buscar. Obviamente vão entrar em contato com a mãe, com o pai, com a tia, com o vô. Houve recado das instituições pedindo, pais e mamães não se atrasem, vamos fechar 12h20. Cheguem antes, entendeu? Esse caso eu sei. Não, é que eu tô falando pra você, claro, as pessoas, a gente entende e pontuou muito bem quando elas foram ali prejudicadas, esses funcionários e tal. Mas agora também é uma questão que tem que ser colocada. Não, é o que falamos aí. Entendeu? Até porque realmente eles não têm culpa. O prefeito que assinou o decreto. Claro. Agora isso também de falar, vou seguir o governo estadual, já vimos outras situações onde ele não seguiu o governo estadual. Entendeu? Então, essa conversa para mim não cola. Mas aí não existe uma obrigatoriedade, né? Não. Aí é
com o livre-arbítrio do prefeito, se ele vai É um ato discriminatório. Discriminatório não, Ô, Lorival, é uma decisão dele. Sim. a gente sabe que... É o poder discricionário do prefeito. Disso. Ele, exatamente. ao mesmo tempo que ele pode dizer o seguinte, ó, não vou fechar nenhuma repartição pública e acabou. É claro que ele vai Só brigar no virou meio mundo também, né? Não, mas... Opa, perdão. Não, com certeza vai, entendeu? Mas não vai acontecer nunca isso aí. O que eu estou dizendo, isso aí é somente um comparativo. Sim. Né? Mesma coisa, a empresa não vai fechar, o funcionário vai pegar, vai sair no meio do turno e ir embora, ele vai ser penalizado. Claro. Né? Então, bom, vamos aguardar se para os próximos jogos haverá uma revisão. Tenho certeza liberar os servidores para assistir o jogo. Eu acho ok, é cultural, liberar que seja 2h30, 3 horas, dá tempo todo mundo ir para casa, assistir o jogo do Brasil, ok. Agora, num jogo que às 16 horas fechar tudo, incluindo creches, ao meio-dia, sabendo que o setor privado não vai, em sua maioria, seguir esse mesmo ritmo, é prejudicar as famílias. É preciso um pouco de bom senso, noção aí de quem está ao entorno do prefeito e do próprio. Esperamos que ele revise esse tipo de posição aí. E o ser humano, em certas situações, ele não pode olhar só o lado dele, né? Óbvio, ele tem que olhar o próximo lado, a necessidade do próximo, né? Isso é importante. Lorival, você falou sobre as pessoas, e a gente sabe que o prefeito Diego Cingolani é um prefeito que ele acaba ouvindo várias pessoas. Isso é um ponto forte dele, ele tem diálogo, tem bom senso, né? Então é uma característica dele. Agora, a decisão realmente nesse decreto foi dele. Sim. Você acha que ali, já que ele ouviu várias pessoas, ele está mal assessorado? Porque como que pode tantas pessoas pensar dessa maneira? Ou seja, não sentir que isso não soaria legal e quem ele iria ser totalmente criticado seria o prefeito? Ô Diego, se eu usar a palavra que mal assessorado, eu estou sendo injusto, né? Você acha que todo mundo errou? Não, de repente, nesse momento, eu acho que faltou aí, né, um ou outro pensar diferente, né, e tentar falar, olha, prefeito, não é melhor fechar 2h30, 3 horas, né, porque eu não posso dizer que ele está mal assessorado, né, por uma situação. Obviamente, se eu perceber, né, que em determinado setor ele está tendo muito problema devido à assessoria dele, eu vou ser o primeiro a criticar, você não tenha dúvida disso aí, não vou passar pano não, entendeu? Mas nesse sentido, Odário, eu acho que houve aí um equívoco, uma falta de jogo de cintura para se pensar, né, em uma situação oposta do que está acontecendo, né? Ah, não, vamos decretar que vai fechar meio-dia e boa, né? Pode ter sido isso aí. Você acha que ninguém alertou ele? Eu acredito que não, que se tivesse alertado, tá, ele iria parar e pensar um pouquinho. Qual que é a dificuldade? Qual que é a diferença para ele como prefeito? Nenhuma. Tá? Se ele precisar dar expediente até as 3 horas, ele vai dar expediente até as 3 horas. Se o funcionalismo precisa dar expediente até as 3, também vai dar até as 3 horas. Então esse é meu raciocínio, né? Então por isso que eu digo, é difícil falar, ele está mal assessorado. De repente ele foi mal assessorado nesse quesito, perfeito. Pode ter sido. Bom, a gente seguindo com as demais pautas de hoje, na última sessão, votado o orçamento municipal para 2023, recorde, né? Um pouco mais de 270 milhões, se eu não me engano, que o prefeito vai ter aí, junto com o seu staff, os seus secretários, para investir na nossa querida Santa Cruz do Rio Pardo. Eu já comentei sobre isso logo após a sessão. Os vereadores, primeiro é importante frisar, aprovaram por unanimidade o texto enviado à Câmara, mas fizeram questão de algumas pontuações, né, Lori? Falando, por exemplo, sobre valores. Pouco dinheiro para cultura, pouco dinheiro para agricultura. E aí você até explicou essa reformulação do orçamento. Sim. Também houve críticas em relação a alguns serviços que não estariam sendo satisfatórios na visão dos vereadores. Pelo que eu entendi, eles têm feito pedidos reiterados e não conseguem um atendimento a contento. Questão de poda de árvore, a demora para alguns exames. Queria saber a sua opinião sobre a peça orçamentária, se em linhas gerais você concorda com o texto enviado lá, e se tem algum apontamento também da sua parte. O que você achou, aliás, dos seus colegas e das críticas que eles fizeram? Queria uma análise sua do orçamento aí. Ô Diego, sobre o orçamento eu falei que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, que eu fiquei com esse orçamento, né? Como eu sou presidente da Finanças e Orçamento, eu fiquei um tempo com ele, olhei, li, reli, como também os colegas vereadores tiveram, né, esse orçamento na mão para poder estar estudando, analisando. A crítica que eu ouvi na Câmara no dia da sessão foram críticas construtivas. Sim. Isso é importante, tem que ter, né? Se eu tenho um orçamento na mão, certo? Eu sou o vereador no município, eu estou ali defendendo a população. Eu entendo que alguns quesitos, né,
estão aí deficitários, né? Vou usar o exemplo da poda de árvore. Sim, tem que criticar, né? Para que de repente o governo veja de outra maneira, né? E se movimente, tá? Isso eu estou dizendo da sessão e das críticas que houveram. O prefeito já vem se movimentando, tá? Se não me falha a memória, tá até para ir adquirir um caminhão Munk, né? Que essa questão da poda de árvores sempre foi complicada, sempre foi problemática. O próprio Cristiano Miranda foi diretor do meio ambiente, ele sempre falou da falta de funcionários para estar atendendo. São 2 só, né? Foi citado na Câmara. Para estar atendendo a demanda. Eu tenho certeza, com esse orçamento de 2023, tá, o prefeito aí vai estar mudando, como já mudou a questão da Massa Verde, comprou 2 caminhões, comprou maquinário, enfim, está botando a mão nessa ferida aí para sanar ela. Né? O orçamento, Diego, eu estou com ele aqui na mão, todas as pastas houveram aumentos. Teve um aumento. Tem que ter, né? Porque você não pode aumentar a sua receita e simplesmente manter o mesmo orçamento. Aguardar o dinheiro, né? Aguardar o dinheiro. O que houve, né? Algumas pastas foram divididos o serviço. A agricultura, por exemplo, foi uma, né? Sim. O valor da agricultura hoje é bem menor, por quê? Porque a maioria dos serviços estão sendo prestados pela Codesan, né? E a cultura, a mesma forma, né? Até então, o recinto da Expo Pardo, né? Os eventos eram todos feitos pela cultura. Hoje não, hoje estão sendo feitos pelo meio ambiente. Então, turismo, né? Turismo, perdão. Isso. Turismo. Então, houve essa modificação. Mas aí, se você pegar no geral, todas as pastas tiveram um acréscimo razoavelmente bom. Né? Os que foram menor foram justamente devido a essa situação, que houve essas mudanças de pasta. Até para exemplificar para o ouvinte, o dinheiro que era gasto com eventos como Rock Rio Pardo e Festa do Peão, deixa de sair da Minuta da Cultura e agora vai para o turismo. Vai para o turismo. Então você tira aí, deve bater quase 1 milhão, imagina. Até mais, viu? Então saiu esse dinheiro da cultura, mas ele seguirá sendo investido, só que pelo que eu entendi, a gestão vai ser do turismo e não da cultura. Turismo. Isso, Mesmo porque existem também algumas emendas, dinheiro que vem, tá, no turismo, que é para usar justamente para alguns eventos, para casar. Então, assim, houve vários. Um exemplo aqui, ó, no gabinete teve 20%, né? Secretaria de Administração, 29%. Aí a finanças, o menor, por quê? Porque a finanças é mais ali, folha de pagamento, técnico, né? É o corpo técnico, né? Então teve aí 1,97 devido aos reajustes que houveram, né? Então, assim, foi feito a saúde, né? Por mais que um colega criticou, né? Ele falou, é pouco, 83 milhões, não é. Nós tínhamos um orçamento da saúde de 63 milhões, né? A saúde teve um acréscimo de 24%. E sempre lembrando, Diego, que isso aí é o orçamento para 2023, que pode haver aí durante o período 2023 algumas mudanças, claro, né? Inversões. Isso é comum. Quando se fala de saúde, é bom sempre frisar. Pessoal, o colega sempre bate o seguinte: fila de cirurgia, filas de exame. Só que o vereador tem que parar um pouquinho e pensar que Santa Cruz do Rio Pardo é um dos poucos municípios, tá, que abraçou a média complexidade, que é de obrigação do Estado e é feita aqui, né? Então esse dinheiro sai da onde? Sai da saúde. Exames que são demorados, são exames que não são competência do município, depende do Estado. Medicamentos sempre oriento. Tem dificuldade no medicamento de alto custo? Procure a secretaria, procure a assistência social, faça a documentação. Se necessário, viu, Diego, eu oriento que a população procure o Ministério Público, entre com uma ação judicial, né? Porque quando se fala de saúde, primeira obrigação, governo federal, segundo Estado, terceiro município. Sim. Mas o município de Santa Cruz é agraciado, sim, com muitos procedimentos, muitas cirurgias que são feitas aqui. As cirurgias que não são feitas de acordo com a necessidade, às vezes é a parte de oftalmo, vascular. Hoje temos uma demanda não muito grande, mas também temos a demanda de cirurgia plástica. São os pacientes que fazem a cirurgia de redução do estômago, né, que fica com aquela sobra de pele que tem que fazer. Sim. Né, mastologista, não temos no município, a secretária está aí empenhada. Endocrinologista também não temos. Então, o município tem buscado melhoria. Mas lembrando a população que tudo que é demorado pelo município, tá, isso advém do Estado. Tá? E quando o município tem condições de fazer, ele atende, mesmo sendo demanda do Estado. Isso é muito importante frisar. Nas redes sociais, o vereador Juninho Souza
repercutiu uma fala dele durante a sessão, Sim. sobretudo em relação à verba do gabinete do prefeito. Sim. E é importante esclarecer do que se trata a verba, o orçamento para o gabinete. De novo, nosso papel aqui não é espinafrar ninguém. Sim. É tentar elucidar e também a gente expõe a nossa opinião. Porque quando se fala só em gabinete e a pessoa não acompanha do que se trata a peça orçamentária, parece que é 3,5 milhões para comprar papel, clipes, lápis. Não é. Há secretarias ligadas, inclusive, ali. Então eu queria que você falasse sobre essa questão do gabinete do prefeito, que está gerando muita confusão, inclusive nas redes sociais. A verba, como você falou anteriormente, a verba do gabinete do prefeito, ela não é só para viagens e despesas de pessoal, despesas de papéis, não é. Ali a Secretaria de Administração, ela tem vários setores que ela também abrange, tá? Eu até, algumas situações... Assuntos jurídicos, cabe? Algumas coisas sim. A maioria das pastas, algumas coisas acabam caindo para a Secretaria de Administração. Até foi importante essa pergunta, porque eu estava lá, né, e tinha uma demanda que estava para o nosso secretário de Administração, que é o Fernando Rampazzo. Grande abraço, que passaram de uma competência, né, maravilhosa. E eu falei, ô Fernando, mas era sua pasta? Ele falou, Sei como é que às vezes nós, até as parlamentares, não sabemos de tudo que ocorre. E obviamente o prefeito não vai tirar 1 milhão da pasta da saúde e colocar na Secretaria de Administração para gastar à toa, né? Por isso que o Diego Cingolani, que nosso repórter falou, a pessoa tem que entender. A Secretaria de Administração, ela não é só parte administrativa, papel, né, funcionário. Ela abrange praticamente quase todas as secretarias, em alguns aspectos. E acaba caindo para ela e tem despesa e tem que ser pago por ela. Em relação a todo esse dinheiro, também o que vem pegando, principalmente nas redes sociais, além dessa questão do gabinete, mas também o dinheiro, ou seja, com toda essa grana, popularmente falando, que o prefeito Santa Cruzense, Diego Cingolani, tem. Você acredita? É claro que aumenta a responsabilidade dele, sim, até para escrever o nome como político em Santa Cruz do Rio Pardo, mas a minha pergunta é em cima disso. Você acha que, até o presente momento, ele está acertando mais nos investimentos, nas aplicações, ou está errando um pouco também? Não, na minha cabeça está acertando 100%, tirando a minha pessoa de líder do governo, sim, como vereador, tá? Veja bem, o prefeito Diego, ele assumiu um mandato, né, que já adivinha 2 mandatos perfeitos, né? Foram 2 mandatos que o ex-prefeito Otacílio deixou a cidade nivelada no que precisava. Obviamente, ele também não conseguiu dar conta de todas as necessidades do município, que é pouco. Fala de 8 anos, parece que é muito, mas é pouco para um governo fazer todas as demandas que o município precisa. Não é muito pesado quando você fala que a cidade é perfeita? Não, veja bem, é bom sempre lembrar, Dário, o perfeito que eu digo é dentro de um contexto do que existe, gente. Nada é perfeito. A minha casa não é perfeita, meu carro não é perfeito, a minha vida não é perfeita. Aí quando eu falo da saúde, a saúde é 10 dentro do que nós temos. Seria 10 se tivesse um hospital de primeiro mundo, vamos dizer, exames de primeiro mundo, quer dizer, não tivesse ninguém na fila esperando uma cirurgia, esperando o exame. Quando eu falo 10 é dentro de um contexto que nós temos, tá? E pensando no geral, é só ir nas vizinhas, na região, aqui pertinho de nós aqui, ó. Tá? Eu sei de raio-x simples, mais de 8 meses não fizeram ainda. 8 meses não fizeram ainda. Entendeu? Então, quando eu digo isso aí, perfeita que eu digo, dentro do contexto do que temos hoje. Eu me orgulho de onde eu vou dizer que eu moro em Santa Cruz do Rio Pardo, dizer que é uma cidade que tem superávit, dizer que é uma cidade que, na medida do possível, está feito tudo de melhor para os munícipes. Então é por isso que eu digo, perfeito. Né? Todo mundo sabe, quem sabe o contexto perfeito, sim, sabe, né? Perfeito só Deus. Até aproveitando o gancho da pergunta do Dário, para a gente refletir sobre essa evolução do orçamento de Santa Cruz, ano após ano, arrecadando cada vez mais, e há vários fatores que explicam isso. A gente teve até uma entrevista bem legal há algumas semanas com o próprio secretário de Finanças, o João Zarantonelli, explicando como é que se deu, né, esse recorde orçamentário, desde que de impostos que vem do Estado, recursos, que vem do Estado, as empresas do município que cresceram muito, absurdamente na última década. Há uma série de explicações para isso. A minha pergunta para você é a seguinte: a nossa máquina pública que atende a população, em termos de recursos humanos, ela conseguiu acompanhar a evolução em termos de dinheiro, recurso? Eu não estou falando nem em competência, eu estou dizendo em tamanho. Muitas vezes é um discurso fácil a gente dizer, está inchando a máquina,
está querendo contratar mais gente. Isso aí é só cabide de emprego. Eu acho que a gente tem que pontuar sempre caso a caso. Mas, no geral, estamos no município que os próprios políticos dizem, ó, essa conta IBGE aí de 47 mil, isso aí já ficou no passado, hein? Para muitos, Santa Cruz deve ter passado há tempos de 50. 50 mil e poucos habitantes. O próprio... O novo censo já deu 50 mil habitantes. A gente gente conseguindo bater 270 milhões também é um fator que indica que o município está crescendo para além do que as estatísticas oficiais mostram. Sim. Eu pergunto, muito do que a gente tem de problema ainda em termos de atendimento não seria uma defasagem de recurso humano? E como é que você corrigiria isso? É abrindo mais concurso público, é treinando melhor as pessoas que já estão empregadas? Se é que, na sua opinião, essa conta não fecha. Hoje temos um RH que atenda às necessidades de uma cidade que cresceu tanto como Santa Cruz? Não, aí eu já posso dizer também que não. O que acontece, Diego? Sempre quando se administra o município, dia a dia você vai encontrando dificuldades, déficits, principalmente de recursos humanos. Sim. Né? Então eu acredito que não, falta muito ainda, falta muito. E o prefeito Diego vai até, se não me engano, vai abrir concurso agora para médico, já até votou o projeto para dentista, né? Tem um outro projeto que está para entrar também para mais alguns cargos. Isso não é inchar a máquina pública, e sim acompanhar as necessidades do crescimento do município. Sim. Né? Que tínhamos problemas com o dentista, teve o concurso. Né? E o que trava um pouquinho, eu acho, a máquina pública é a parte burocrática, Diego. Né? A parte jurídica. Né? O prefeito, a bem da vontade dele, obviamente, que ele faria tudo dia para tem dinheiro, tem. Por isso que é sempre bom explicar, quando nós falamos de superávit, esse superávit não significa que esse dinheiro está lá e você pode gastar o que quiser. Vou usar um exemplo. Temos várias cirurgias paradas. Por falta de dinheiro? Não é por falta de dinheiro. Né? É por questão de agendamento, é por questão de mão de obra para se fazer. Né? Então, as coisas não correm... o baita orçamento desse e tem gente, né, como o colega vereador fala, que está morrendo da fila de cirurgia. Nunca existiu isso, nunca vai existir. Porque as cirurgias de emergência são feitas diariamente. Né? Hoje nós temos lá o plantão do ortopedista lá, ele é presencial 24 horas. Toda cirurgia que chega de ortopedia é feita na hora, em loco, salvo os casos que precisa ter jejum, outras coisas. Né? A cirurgia geral, a mesma coisa. A parte de obstetrícia, a mesma coisa. A parte de ginecologia, a mesma coisa. Então, por isso que eu sempre falo que a nossa saúde hoje, Diego, eu falo que ela é 10. Repito, dentro do contexto que temos aí para fora. Tá? Comparado. Sim. Né? Podemos melhorar e vai melhorar. Falando um pouquinho do governo do prefeito Diego, os 2 primeiros anos dele, ele investiu muito na questão social, né? Na parte de humanização, na parte da cultura, na parte do esporte. E agora nós temos aí, para os 2 últimos anos, né, muitas obras. Né? Aí sim vai ser uma nova parte do governo Diego, né, trabalhando para uma Santa Cruz melhor. E tem que ser feito um asterisco importante. Foram anos em que ele começou muita o governo em meio a uma pandemia. Isso travou praticamente tudo. Sim. É o ônus. Sim. Mas teve um bônus dessa história. É problemático falar em bônus na mesma frase que pandemia. Mas entendam o que eu quero dizer. Houve muito recurso e pouco gasto. Pouco gasto, sim. Isso então, não foi só em Santa Cruz. Os municípios brasileiros encheram os seus caixas porque travou tudo. Né? E o dinheiro entrou também para a pandemia. Então entre aspas, o bônus dessa história. O que esperamos agora é que em 2 anos ele consiga fazer a coisa rodar, né? Tenho certeza, Diego, ele já vem fazendo, sim, né? Na realidade, claro. Que são obras, né, que dependem de licitações, aquilo que eu acabei de falar, muita burocracia, né? Às vezes até o brinco, né, tem muita coisa que é burocracia, né? Sim. Que podia ser mais simplificado, né? Infelizmente não é. Mas eu tenho certeza que esses 2 últimos anos de mandato do Diego, muitos serviços serão feitos, muitos serviços serão abertos, algumas coisas não dá para concluir, né? Eu estava falando do LED, recapeamento, serviço tapa-buraco. Então a cidade está melhorando, a cidade vai melhorar muito mais do que está. Ele pretende, até o final do mandato dele, terminar toda a iluminação da cidade em LED, né? Tem pessoas aí que falam, mas queimou minha lâmpada, não pode colocar LED? Não pode, não dá. A sistemática da instalação do LED é totalmente diferente, tá? Da de vapor de sódio. Né? Muito bem.
Estamos ao vivo, para quem chegou agora, 12h15, convidado desta edição especial do Giro de Notícias, vereador e líder do governo na Câmara, Lorival Heitor. Lembrando, hoje não estamos exibindo bate-bola, antecipamos o nosso Giro de Notícias, porque às 14 horas estreia o Geral 104, o nosso esquenta para o jogo da seleção. Por isso, o Giro de Notícias sempre em dias de jogo do Brasil, quando tiver jogo, claro, nesse horário, né, que interfira aqui na nossa programação, o giro vai ser um pouquinho diferente, ok? Ô Lorival, algumas mensagens já estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Sim. Entre elas, um assunto que a gente comentava antes do programa, mensagem enviada justamente pelo pneu. É o assunto das rampas, né? Nem estava combinado essa pauta para hoje, a gente falava nos bastidores sobre ela. O Pneu está acompanhando o programa, mandou a seguinte mensagem: ó, as rampas nas calçadas que estão fazendo através da prefeitura são uma aberração. Ninguém está resolvendo o problema. Eu estou tentando resolver e também não consigo. Ele manda bom dia pro Lorival também, pro Dário, para mim. Diz, inclusive, que já está no Ministério Público. Eu já falava com você sobre isso. Ele diz o seguinte: estou na paz e gosto muito do governo do Diego, mas não posso concordar com essa situação das rampas. Não há, inclusive, nenhum deficiente cadeirante testando as rampas que estão construindo na cidade. Ele fala, inclusive, que teria conversado contigo já há bastante tempo sobre isso. Sim. Só que continuam quebrando as calçadas para fazer a rampa e pelo que eu entendi, não tem planejamento, e essas rampas que dão acesso a calçadas intransitáveis, ou que ligam nada a lugar nenhum. Esse assunto, obrigado, Pneu, pela mensagem, o Lorival vai falar sobre isso também. Eu conversei até com o promotor, Dr. Marcelo Salibra, sobre isso, hoje de manhã, por coincidência, e ele disse que já acionou a prefeitura, no sentido de pedir informações. Sim. Do que está acontecendo, por que estão fazendo essa rampa, se está tendo um planejamento. Você está acompanhando essa situação das rampas para cadeirantes em Santa Cruz? Diego, eu acompanho essa situação das rampas desde o primeiro início, que deu alguns comentários sobre a Praça Nova, que foi revitalizada, né? O pessoal falou: nossa, está fazendo uma obra e não tem rampa de acesso. E aí eu dei as explicações que é uma obra da Caixa Federal e não pode mudar um tijolo, que eles não permitem, e seria feita as obras de acesso posteriormente. Da mesma forma, também tenho acompanhado as obras, tenho falado, e a última conversa que eu tive com o Diego, ele deu um puxão de orelha, né, na Ana Laura, secretária da pasta de deficientes, e disse o seguinte: eu preciso que resolva essa situação, né? E a Ana Laura é muito competente, também eu sei que ela também não consegue ir lá e tá errado essa rampa, né? Mas serão tomadas providências, se for necessário refazer algum serviço, serão refeitos, porque é inadmissível, né? Você gastar aí, pelo que eu levantei, em torno de R$500 para fazer uma rampa, né? E ela ficar sem utilidade nenhuma, até o contrário, né? Às vezes dificultar mais ainda. É mais um obstáculo. Mais um obstáculo à vida do deficiente, ou até mesmo do transordente. Quem está passando ali, de repente, eu vi uma ou duas rampas que formou-se um degrauzinho, a pessoa tropeçar, um idoso, uma pessoa que faz uso de um amuleto, de uma bengala, cair e se machucar. Mas tenho certeza, a conversa que eu tive com o Diego foi bem assim, bem de pé de orelha, né, como se diz, e ele já está tomando as providências. É um problema, inicialmente e sobretudo, para quem precisa da acessibilidade, e em segundo plano, é dinheiro público indo para o ralo. Se são rampas que não colaboram em nada, é dinheiro público indo para o ralo. E aí, a gente tem que ver se teve planejamento. O Pneu, que faz parte da DEFC, mandar um alô para ele também, o Dr. Vitor, filho dele, que é cadeirante, também está empenhado nessa causa aí das rampas, segundo eles, sendo instaladas à torta e à direito, sem o devido planejamento. São duas pessoas que, por exemplo, poderiam ser ouvidas e não foram. Eu não sei se ainda existe um conselho municipal da pessoa com deficiência. Assim, ó, deve haver. Temos uma secretaria a respeito disso. Não é a secretária que tem que acompanhar a obra? Mas tem que alguém alguém da secretaria tem que acompanhar, né? Alguma pessoa que conheça de obras. Eu vi uma das fotos, também a rampa sai da calçada, dá numa escada. Sim, numa escada. Não tem pra onde ir. O cadeirante vai ter que fazer o que? Vira piroleta em cima da escada? Não, aquela história, né, Diego, que eu falo. Eu vejo dessa forma, enxergo dessa forma, sempre procurei pensar dessa forma. Se eu pego algo para fazer na minha área, tá, eu tenho que ter visão do que eu estou fazendo. Sim. Tá? Isso eu estou falando do empreiteiro. Poxa, o empreiteiro pegou, foi lá, para essa obra, não começa, tá? Notifica o município que ali há dificuldade, que vai criar problema, mas infelizmente esse pessoal não tem bom senso. Eles querem o dinheiro no final do mês na conta e acabou. Aí sim que eu acho que entra a parte do município, que não pode deixar concluir uma obra,
Quem fiscaliza isso? Então, boa pergunta. Ao meu ver, tá? De repente eu estou falando coisa que não tem nada a ver. Na minha cabeça teria que ser a Secretaria de Obras. Que seria a Codesan, né? Nós temos Secretaria de Obras. Não. Seria, como que não? Não, certo, mas tem outras pessoas que poderiam também, né? Tudo bem, mas veja bem, Ana Laura, ela não tem essa visão. Quem tem que ter essa visão é quem mexe com obra. Veja bem, eu vou fazer uma calçada, eu tenho que fazer ela no nível. Quem que vai me dar noção desse nível? Ou é o mestre de obra ou o engenheiro. Alguém que conheça desse tipo de serviço. Mas o Psyu tem entendimento do quê? Acessibilidade. O Vitinho também acessibilidade. Mas a execução da obra, no meu ver, tem que ser alguém da Codesan, tá? Eu vou citar o Franco, tá? Mas coitado, o Franco, teríamos que ter 5, 6 Francos na Codesan, né? Mas alguém que seja um mestre de obra, tá? Que tenha visão. Se eu estou fazendo algo para melhorar a acessibilidade, certo? Eu não posso fazer num local que não vai dar em nada. Mas tá? eu vou até além, Lorival, porque eu me recordo que o prefeito, em uma das entrevistas aqui na rádio, falou sobre a iniciativa de rampas, acessibilidade, e não é pouco dinheiro. Não, é $1 milhão. $1 milhão e pouco. É. Então, quer dizer, é bastante recurso para uma área importante. O município quer se consolidar como um diferencial, olhando em acessibilidades, com carinho para a questão da acessibilidade. Pô, $1 milhão para fazer isso, entre outras obras. Eu imagino que numa situação como essa tem que sentar Câmara, porque há aí a discussão sobre as leis que estão no Código de Postura e Lei Orgânica Municipal. Recuo de calçada, que não é respeitado, o padrão de calçada nas ruas, que também não é respeitado e não tem fiscalização. Primeiro ponto, porque se eu vou ter uma rampa na calçada, ela é transitável? Aí envolve desde questão legal, se as leis de padronização de calçada em Santa Cruz são respeitadas ou não. Você vai ter que ter alguém de obras para acompanhar isso. Alguém justamente da parte deficiente. Se tivermos representante de conselho, entidades como a DEFS, se você tem uma verba desse vamos chamar para discutir, se não concordo. Não é só assim, eu faço uma licitação, a empresa que ganha vai vir. O que ela ganha para quê? Para quebrar a calçada e botar uma rampa. Ela vai fazer a torta e a direita e vai embora. Lógico que ela quer ganhar o dela. Se tivermos um negócio multidisciplinar, várias áreas da administração sentando e encarando com a devida importância isso, é menos chance de dar errado. Assim, no mínimo, né? A sua fala sobre isso aí, nunca é tarde para você resolver os problemas, né? Está sendo marcada uma reunião na Câmara Municipal. Até eu estava lá, o Niltinho, né? O nosso vereador lá. Estava conversando com o Psyu e marcou essa reunião para a gente estar discutindo os pontos, tá? E de repente, dessa reunião, tá levando até o prefeito, tá? As necessidades, tá? Eu tenho certeza que o Diego, como sempre, deixou as portas abertas do gabinete dele para discutir situações, não vai ser essa que ele vai dar as costas, tá? E o pneu, a questão do pneu, eu entendi o que o pneu quis dizer. O Diego ouviu ele e de repente o pneu está querendo dizer que ainda não foi atendido, né, as necessidades que foram passadas. A primeira reclamação do pneu é que, apesar do alerta, inclusive dos cadeirantes, as obras continuam sendo feitas. Sim. Aí é complicado também. Né? Veja bem, Diego, eu não vou defender o prefeito, tá? Mas eu tenho que falar o que é verdade, tá? Ele tem cobrado insistentemente essa situação. O que eu acho agora que ele já fez, né? Com a secretaria, ele deu um basta. Ele já deu um basta. Sim. Ele falou, gente, essa situação já vem aí, né, se estendendo e eu não quero mais. Resolva. Agora vai entrar essa questão da reunião na Câmara Municipal. Obviamente o Diego já deve estar tomando as devidas providências, né? E tem que começar a resolver, nem que seja para desmanchar o que foi feito, né? E fazer com uma qualidade, né? A contento de que se realmente seja uma cidade hoje exemplo de acessibilidade. Mas não são erros infantis assim que não poderia acontecer, Lorival? Não, porque se você for pensar numa dimensão, tá, que é Santa Cruz do Rio Pardo, da quantidade de obras que tem, não pode dizer que é um erro infantil, é um erro que não pode acontecer, mas acontece, tá? Você vai fazer uma edificação, uma obra, tá? Você quer de tal forma, de repente você chega lá, por mais que você falou, por mais que o engenheiro desenhou, o cara fez de forma errada. Então acontece, né? Eu acho que não pode o quê? Deixar que se termine dessa forma. Aí sim, aí eu vou falar que tem infantilidade, tem uma falta de responsabilidade com o dinheiro público, aí sim. O advogado da Codesan, Dr. João Marcelo, ele está ouvindo essa entrevista também e disse que a responsabilidade aí, a fiscalização, não é por parte da Codesan. Seria outro setor que teria... Vamos abrir aspas aí. Teria que fiscalizar. Vamos abrir aspas aí. Doutor João, eu não disse que é responsabilidade da Codesan. Eu disse que, ao meu ver,
teria que ser a Codesan. Tá? Eu não posso ir lá e pedir para a Secretaria de Saúde fiscalizar uma obra, tá? Onde tem cimento, tijolo, areia e pedra. Na minha cabeça, é ingênuo, eu sou um sujeito muito ingênuo. Sim. Existe uma secretaria chamada Assuntos Jurídicos que tem que fiscalizar vários setores, sim. Recentemente, moradores receberam notificações sobre a questão de terreno que não estão sendo cuidados. Calçada. Uma situação como essa não caberia também ao Assuntos Jurídicos fiscalizar? Com certeza. Ao vice-prefeito? Com certeza. A fiscalização, com certeza. Sim. Aí que eu sempre digo, a questão da parte de secretarias. E eu acho que se cada secretaria, dentro da sua pasta, tá, fosse em loco, tá, do que está sendo feito, esporte, por exemplo, vou dar um exemplo, está sendo reformado o campo do Jardim Brasília. Sim. O secretário de esporte tem que ir lá acompanhar a obra, ver o que está acontecendo, né? Agora, na questão do deficiente, é o que eu falei, a Ana Laura não entende de obra, né? Ela está ali para fazer a gestão, certo? Aí entra a parte do deficiente que vai ser o usuário da rampa de acessibilidade, né? E a fiscalização, como você disse, a fiscalização tinha que movimentar o quê? Olha, gente, aquilo está errado, recebi denúncias, fomos averiguar, realmente está errado, eu preciso que alguém vá até lá. Mas vamos combinar também, Lorival, uma coisa é a prefeitura contratar uma manutenção. Vamos pegar alguma coisa da sua área, de uma máquina de ressonância, e alguém vai lá, faz a manutenção. Não, Você vai saber. Eu não vou saber se o cara abriu a máquina e fechou e se ele consertou direitinho, só quando eu for testar a máquina. Concordo. Agora, uma calçada que em tese vai ter que um cadeirante ou um pedestre passar, se eu vejo que ela tem 5, 6 obstáculos e que a rampa tornou-se mais um e não... Dá pra ver ali que a coisa não tá legal, né? Concordo, precisa ser um especialista, tanto que aí um engenheiro da NASA. Tanto que aí nesse sentido é o que eu acabei de falar. Aí sim, nesse sentido, não houve um planejamento. Óbvio. Porque tinha pensamento meu, o que tinha que pensar? Rodar a cidade inteira, pontuar os locais, já para não cair no erro onde acabou de falar. Uma rampa de acesso que dá numa escada. Exato. Não é porque o dinheiro está ali, nós vamos cumprir a rampa independente se ela vai ter finalidade ou não. E de acordo com o Dr. João Marcelo, novamente, da Codesan, ouvindo essa entrevista, ele disse que o nosso amigo Diego Singolani, jornalista, acertou quando ele refere que a fiscalização realmente tem que ser dos assuntos jurídicos da prefeitura. Ô Diego, posso reforçar a minha fala? Fica à vontade. Ô doutor João Marcelo, eu não disse que é obrigação da Codesan. Eu disse que quem poderia fiscalizar é quem conhece a obra, gente. Não é difícil de entender, Diego? Dário? Não seria uma expertise para... Justamente, poxa, eu não posso pegar a Ana Laura e falar, Ana Laura, vai lá ver se tá bom, tá bem feita a rampa. Posso pegar o psil, levar lá e falar, olha, desse jeito não tá bom, mas também ele não pode opinar na forma que está sendo feito. Ele pode opinar que aquilo ali, a acessibilidade vai ser boa. Mas quem está fazendo, tá, é o mestre de obra, um pedreiro. Quem que faz a parte de obra da prefeitura? Mas aí, é a Codesan. Se a responsabilidade legal é do assuntos jurídicos, eles poderiam até porventura, gente, tem alguma coisa esquisita aqui, poderiam chamar alguém da Codesan para dar um parecer. Mas a responsabilidade não é da Codesan, é do assunto jurídico. Tem que deixar claro aí essa questão. Aí é parte de fiscalização. Reforço, doutor João Marcelo, olha a forma que eu estou dizendo. No meu entendimento, quem tem conhecimento, tá, para opinar é a Codesan. A Codesan tem responsabilidade naquilo que cabe a ela, não a outras secretarias. Muito bem, mais alguma pergunta, Dário Miguel? Eu gostaria de mudar de assunto e falar sobre Câmara de Vereadores. Todo mundo sabe, e na verdade já vem sendo colocado, que o Lorival será o novo presidente do Legislativo no próximo ano. Não muda nada? Está tudo definido, é isso mesmo? Ô Dário, reforçando, estamos na política, né? Eu acredito que não, né? Eu acho que a paz reinou ali dentro da Câmara Municipal, dentro de um contexto vereadores, né? A gente conversou bastante, conversei com o prefeito Diego, né? Eu sempre vinha nessa rádio aqui e disse o seguinte, são poderes separados, legislativo e executivo, né? Eu sempre trabalhei e lutei com todos os colegas, dizendo, gente, nós somos vereadores, estamos aqui representando o povo. Tá? Nós temos um presidente dessa casa. Toda e qualquer decisão sobre Câmara Municipal é discutida onde? Entre os vereadores. Sim. Foi isso que eu sempre pedi. Você entendeu? E eu acredito que seja isso que está acontecendo agora. A última sessão foi um exemplo. E você disse que um primeiro passo, sendo eleito presidente da Câmara, seria a criação de recursos humanos. Sim, com Continua certeza. Pensando assim? Com certeza. Não só recursos humanos, viu, Dário? Eu sempre disse o seguinte,
se eu pegar algo para fazer, eu vou fazer com a melhor qualidade e presteza que eu puder. E se eu entender que tem que fazer devido às coisas ali dentro, para que a Câmara Municipal funcione com melhor qualidade, farei. Por quê? Se eu tenho um orçamento, tá? Não é para me fazer bonito, final do meu mandato, final do meu ano de gestão, e devolver dinheiro para o município, certo? E deixar de fazer o que tem que fazer dentro da Câmara. O que precisar fazer, eu vou fazer. O que precisar modificar, eu vou modificar. Obviamente, sempre conversando com os colegas, porque acho que esse respeito eu tenho que dar a eles, eu tenho que mostrar para eles que eu estou ali. Não sou eu que mando sozinho. Eu posso definir e determinar, mas tudo será feito e discutido com os colegas parlamentares. Uma das coisas que eu vou fazer também é já trazer a Câmara para a era digital, né? Já até conversei na prefeitura, né? O pessoal achou perfeito, né? Porque eu acho, assim, o cúmulo, né? A Câmara tem um orçamento muito bom e estamos lá ainda usando pauta em papel, né? Tirando também daí toda a facilidade, né? A prefeitura pode protocolar um projeto online, né? Protocolo feito online, as assinaturas todas digital. Você entendeu? Então, eu vou fazer, pretendo fazer, né? Se tiver apoio, toda modificação necessária. Porque é aquela história, viu, Diego? Precisa economizar? Perfeito. Mas a economia tem que ser feita com raciocínio. Porque economia burra não leva a nada. Tá? Então é isso aí, e precisa ser feito, vou fazer. Né? Pode ser que haja crítica, pode ser comum. Né? Mas vou fazer. A composição dessa chapa já estaria pronta? Ainda não, Dário. A única coisa que a composição ainda da mesa não foi composta, mesmo porque eu deixei também por conta dos colegas parlamentares. Tavares pode estar? Pode ser o Tavares, pode estar o Simão, pode estar a Mariana. Né? O Niltinho não sei se ele vai querer, porque já foi vice-presidente. Está aberto a todas. Todos, né? Todos e todas, né? Que tem mulheres lá também. Então eu deixei isso aí para discutir entre todos os vereadores. Isso é democracia, né, Diego? Claro. Porque eu vou chegar lá, eu quero fulano, ciclano. Não. Né? A mesa vai trabalhar para a Câmara Municipal. Então vai ser definida lá. Unanimidade, hein, pelo que parece, é o Duzão, né? Como vai seguir como primeiro secretário? Né? Questão de leitura. Isso, aqui, porque né? Assim, Diego, a gente, né, nós vereadores, não podemos colocar, não que todo mundo tem boa leitura lá, todo mundo. Mas é um negócio maçante, né? Isso, são maçante. Horas e horas. E não é só leitura, viu, Diego? Tem a questão dos votos também, você tem que anotar projeto por projeto, voto por voto. Então você tem que estar muito ali, ligado, né, focado, ligado. Então eu acredito que ele vai ser reconduzido sim. Tá? Obviamente, repito, desde que seja da vontade de todos os colegas. Isso é muito importante. Muito bem, da minha parte é isso. Da minha parte também, não tem última pergunta. Vamos aí encaminhando já para uma reta final. Lorival, pensa numa música depois para não ser surpreendido. Mas temos alguns minutos. Alguma ação do seu mandato você queira divulgar? Alguma proposta? Fica à vontade aí. Ô Diego, o meu mandato, esse segundo mandato, com a graça de Deus, eu tenho trabalhado bastante. Né? Uma coisa que eu não faço, né, tá falando tudo aquilo que eu faço, ou né, pegando o horário da Câmara para falar, que na realidade o que eu faço no dia a dia, a maior propaganda do meu nome é o boca a boca. Né? Um vai conversar com o outro, vai falar, eu não tenho necessidade, cada um trabalha de um jeito, eu não tenho necessidade, né, politicamente, de estar usando o meu trabalho, estar divulgando 100% do meu trabalho, para as pessoas lá na frente entenderem se eu sirvo para ser eleito ou não. Né? Mas tranquilo, deixo aberto para toda a população, se eu puder divulgar o número do meu celular, né? 14 99761 4996. 14 99761 4996. E tá, música para encerrar o programa de hoje. Música para encerrar o programa de novo. Olha, tem gente que vem agora na emissora só para esse momento final escolher a música. Nem vem para responder nossas perguntas mais. O pessoal estão disputando para escolher música. Sim, tem uns que. Tem uns, pessoal na área política, tá? Tem uns que acabam deixando uma direta. Dando indireta. Indiretas, né? Depende. Tem de tudo. Qual vai ser a sua escolha? Tem alguma coisa aí já? Deixa eu pensar aqui. Se não tiver já, você pode depois, nos próximos 30 minutos, você me manda no zap e eu coloco aqui. Se não tiver já um pedido aí. Não, então eu vou te mandar. Eu tenho alguns aqui, mas eu não tenho boa memória para música. O Tavares a gente esqueceu de perguntar. Não, mas vou te mandar. Mas depois ele mandou no final do programa. Com certeza eu vou mandar sim. Então, daqui a pouco a gente vai saber. Tá, e agradeço, Diego, Dário, todos os ouvintes da 104.9. A gente sempre tenta ser o mais possível
claro, honesto naquilo que a gente passa para a população. Obrigado. Conversamos com o vereador e líder do governo na Câmara, Lorival